Ontem todos nós assistimos a mais um capítulo dessa tragédia, desse drama na Venezuela. O Juan Guaidó, que é autoproclamado presidente do país, que era o presidente da Assembleia Nacional, que em janeiro se assumiu como líder da oposição e se proclamou como presidente interino, ele iniciou uma movimentação popular para tentar angariar apoio da cúpula militar do país, que ainda apoia o Maduro, saiu às ruas com a população para forçar a saída do presidente. Então a gente viu isso na televisão ontem, viu cenas de conflitos, cenas de tiroteios, um carro blindado atropelando pessoas nas ruas. No final do dia, o presidente Nicolás Maduro, ele foi para a televisão e disse que conseguiu derrotar, conseguiu rechaçar mais esse golpe contra ele. No fundo, o que a gente tem visto nesse caso da Venezuela é um clássico caso de guerra de narrativa, de guerra de informação ou de desinformação, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Você tem, por um lado, uma versão oficial do governo do Maduro, dizendo que tudo está sob controle, e você tem a narrativa da oposição, que o país está num caos e que eles estão prestes a derrubar o governo. O que eu vou apresentar para vocês hoje aqui é uma visão das duas narrativas, a narrativa oficial do governo do Maduro e a narrativa da oposição, que inclui também de países opositores ao regime venezuelano, e depois, no final, o que a gente realmente sabe, quais são os fatos que a gente tem sobre a Venezuela. Então, primeiro, a narrativa oficial do governo do Maduro. O que está acontecendo de acordo com o governo e com quem apoia o governo venezuelano atual. Primeiro ponto, que essa movimentação agora, essa articulação para derrubar o Maduro, é um golpe orquestrado pelos Estados Unidos, pelas nações imperialistas que querem assumir o controle da região, assumir o controle da Venezuela e ter acesso ao petróleo do país. Então essa é a versão oficial do Maduro e dos partidos e dos países que se alinham à Venezuela e ao governo do Maduro. A gente sabe, por documentos históricos, por eventos históricos também, que os Estados Unidos têm uma longa tradição de mudança de regimes em países alinhados à esquerda ou alinhados a Fidel Castro, por exemplo, à União Soviética. Então isso é documentado. Você tem ao longo da Guerra Fria vários casos no qual os Estados Unidos mandou tropas para certos países, ou treinou tropas, ou mandou dinheiro, ou mandou auxílio para derrubada de regimes. Isso aconteceu no Chile, do Salvador Allende, quando o Pinochet faz um golpe de Estado e toma o controle lá. Aconteceu no Brasil também, na Argentina, na América Central, em vários casos. Então isso é conhecido, não é nenhum segredo. Eles fariam isso através de treinamento de tropas ou treinamento de indivíduos. Segundo essa versão do Maduro, o Juan Guaidó, que é o presidente autoproclamado da oposição, ele teria sido treinado pela CIA ou treinado pelos Estados Unidos para fazer esse tipo de manobra e assumir com um governo entreguista, ou seja, um governo que vai fornecer os recursos naturais, o petróleo principalmente, aos Estados Unidos. E além disso, as sanções econômicas que estão há muito tempo em vigor também, que prejudicariam a economia, a ponto de desestabilizar o regime. Mais recentemente, apagões também teriam sido sabotagem da oposição. Outro caso também conhecido são várias tentativas de golpes de Estado ou de assassinato, tanto do Hugo Chávez quanto do Maduro. Então isso foi orquestrado pela oposição, mas, segundo eles, também com o apoio dos Estados Unidos. E segundo a versão oficial também, segundo a versão do Maduro, as eleições no país foram eleições livres e justas, inclusive foram acompanhadas e auditadas por centenas de órgãos independentes internacionais. Então não tem nada de errado nas eleições do Maduro. Essa é a versão oficial do governo da Venezuela e de quem apoia o governo atual. Agora vamos ver a versão da oposição, que inclui do Juan Guaidó e também dos Estados Unidos, principalmente. Segundo essa versão da oposição, o governo do Maduro é ditatorial, um governo autocrático, um governo não democrático, ilegítimo, com eleições fraudadas que não foram aceitas. Atualmente há perseguição política no país, com vários presos políticos, com milícias pró-governo disseminando terror entre a oposição. Então essas milícias vão para regiões onde há manifestações contrárias ao governo e há repressão violenta contra elas. O país está assolado por miséria, por fome, falta de medicamentos, falta de comida, que tudo atualmente depende do apoio da cúpula militar ao Maduro. Se por acaso a cúpula militar começar a se voltar contra o Maduro, haverá troca de regime e poderão implementar um regime democrático no país. É o que o Guaidó tem tentado fazer nesse momento. Estimular uma pressão popular e de dissidentes do exército também, militares que estão apoiando o Guaidó, para forçar a cúpula militar a se voltar contra o Maduro. E ele tem prometido também anistia para esses militares, tem prometido manter os benefícios, porque os militares têm grandes benefícios lá, para que o Maduro mantenha a fidelidade entre essa cúpula. Ou seja, se em algum momento os militares se voltarem contra o Maduro, será o fim do regime. E a oposição ainda alega que é o apoio da Rússia, a gente sabe que tem esse apoio, eles mandam assistência financeira, empréstimos,
das Farc, que são as forças revolucionárias da Colômbia, que ocupam parte do território venezuelano, de onde eles planejam ataques à Colômbia, e até do Hezbollah, que é um grupo islâmico terrorista libanês. Então essa é a versão da oposição, essa é a versão dos Estados Unidos e do Guaidó, que eles estão enfrentando um regime autoritário, antidemocrático e que tem destruído a economia e a vida dos venezuelanos. Então essa é a versão da oposição. Onde está a verdade nisso? Onde estão os fatos? Então a gente vai agora analisar o que a gente sabe realmente sobre a Venezuela. Porque aqui a gente tem narrativas, né? Uma narrativa de um governo lutando contra o imperialismo norte-americano e uma versão de representantes dos Estados livres, de países democráticos, lutando contra um ditador, contra um regime autoritário. Então quem sabe? Primeiro, que essa crise na Venezuela aí é a pior crise humanitária da América Latina, da história da América Latina. Atualmente são mais de 3,4 milhões de refugiados, ou seja, venezuelanos que deixaram a Venezuela, passaram pela Colômbia, muitos em rota para o Equador, há muitos venezuelanos também no Brasil. A gente viu no passado que houve até conflitos em Pacaraima por causa dos venezuelanos que estavam lá. E a tendência, enquanto essa crise não se soluciona, que continue havendo mais refugiados também deixando o país. Ou seja, uma crise muito grave, muito séria, com muitas pessoas sendo afetadas. Em 2018, a inflação na Venezuela foi de 1,3 milhão por cento. É algo inimaginável. Mais de 1 milhão por cento de inflação. O dinheiro simplesmente se dissolveu. Houve uma tentativa de reforma econômica lá, de reforma do dinheiro, né? Trocaram o dinheiro, cortaram uma porção de zeros lá, mas ainda assim a situação econômica lá é caótica e complicada. Desde que o Maduro assumiu, o PIB da Venezuela contraiu 51%. Isso tem a ver com a queda brusca do preço do petróleo, mas também tem uma série de fatores internos da economia do país que levaram a essa crise profunda. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, explicando as origens da crise na Venezuela, vou deixar na descrição aqui o vídeo para vocês conferirem como o país chegou nessa condição financeira catastrófica. O fato é que o país está em frangalhos, o país está numa situação muito complicada mesmo, faltam medicamentos, faltam alimentos. Em relação ao Guaidó, né, o autoproclamado presidente do país, 1/3 dos países europeus reconhecem o Guaidó como presidente interino legítimo da Venezuela. Eles não reconhecem a legitimidade das eleições do Maduro, nas últimas eleições. E isso inclui países com governo também de esquerda, como a Espanha, por exemplo, e Portugal. Então não é apenas um movimento de países imperialistas querendo desmantelar a Venezuela. Inclusive, o caso da Venezuela é um dos casos exemplares quando você lê livros ou artigos falando sobre a corrosão de democracias. Por exemplo, no livro Como Morrem as Democracias, é um dos 3 exemplos principais usados pelo Levitsky e pelo Ziblatt. São 3 casos: a Turquia, a Hungria e a Venezuela. Países que tiveram governos que foram usando regras internas da democracia para ampliar o seu poder, para consolidar o seu poder e destruir a democracia desse modo. Para esses especialistas nas quedas de democracia, a Venezuela hoje não é um regime democrático mais. Embora tenha aparência de ter eleições, embora tenha aparência de ter poderes independentes, não é o caso na Venezuela. A Assembleia Nacional não tem poderes nenhum. Quem manda mesmo é o Maduro. Outra coisa que se sabe também, outro fato, é que a crise econômica na Venezuela não foi causada pelas sanções econômicas dos Estados Unidos, embora tenham sido acentuadas. Elas já começaram antes por causa de questões internas econômicas do país, pelo modelo econômico rentista do país, ou seja, fundado na extração e na venda de petróleo ou de derivados, recorrendo a importações de produtos, sem uma indústria estabelecida. As causas da crise econômica da Venezuela são internas. E outra coisa que se sabe também é que há grandes interesses políticos na região. Em parte da Rússia, que teria acesso a uma região ali no quintal dos Estados Unidos, seria uma força de desestabilização da influência norte-americana na região. A China também tem interesses econômicos na Venezuela, uma grande importadora de petróleo venezuelano. E os Estados Unidos, por razões óbvias também, né? Os Estados Unidos têm essa concepção de que a América Latina é o quintal deles e que eles devem exercer sua influência sobre esses países. Vou deixar na descrição aqui uma série de artigos, mas um deles é muito importante para vocês compreenderem esse cenário, que se chama La Crisis de Venezuela y el Tablero Geopolítico Internacional, que é a crise da Venezuela e o cenário geopolítico internacional, escrito por Carlos Malamud e Rogelio Núñez. É muito bom esse artigo, é bastante completo e ele fala sobre essas forças que atuam nesse cenário e quais são os interesses nessa região. Vale conferir para entender melhor o que está acontecendo ali, as influências desses países. E também vou deixar uma série de artigos aqui mostrando as diferentes visões, né? Vou deixar um artigo da Anistia Internacional falando sobre a crise humanitária no país, um artigo do Parlamento Europeu também falando sobre a posição do Parlamento Europeu sobre esse assunto. Tem um texto também aqui que da reunião do Conselho da Internacional Socialista, um texto de janeiro de 2019, no qual eles dizem a posição deles em relação ao governo do Maduro. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês terem uma noção do que a Internacional Socialista fala sobre isso. Pois nem mesmo a esquerda está muito unificada nessa posição em relação ao Maduro. Eles dizem o seguinte aqui, olha, que a Internacional Socialista expressa sua enorme preocupação pela repressão que está efetuando o regime ilegítimo de Nicolás Maduro e exige a plena restituição da ordem constitucional.
Até a data, isso em janeiro, 35 pessoas foram assassinadas nos protestos, mais de 850 detidos e centenas de feridos, especialmente nos setores populares do país, pelas mãos dos corpos de segurança controlados por Nicolás Maduro. Repete as convocações anteriores para a plena restauração e respeito à democrática e legítima Assembleia Nacional, que é o centro da ordem democrática na Venezuela e tem um papel fundamental na restituição da normalidade democrática no país. Reconhece os esforços de Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, e reconhecido por boa parte da comunidade internacional como presidente interino da República Bolivariana da Venezuela, e seu esforço de conduzir uma transição até a democracia apoiada na legítima Assembleia Nacional. Então isso aqui é um comunicado da Internacional Socialista. E também vou deixar os artigos sobre a visão oficial do governo, né, sobre o golpe de Estado orquestrado pelos Estados Unidos, treinamento na CIA do Guaidó, sobre a legitimidade das eleições do Maduro, que seriam legítimas, seriam reconhecidas. Ou seja, vou deixar uma série de artigos aqui com as duas visões, com as duas narrativas, tanto a narrativa pró-Maduro contra o Maduro. E para concluir aqui, eu quero deixar também a nossa visão pessoal de contato com venezuelanos também. Aqui na Espanha há muitos imigrantes venezuelanos, alguns deles foram embora durante o regime do Hugo Chávez e muitos outros foram embora durante o regime do Maduro. E mesmo aqueles que admiram o Hugo Chávez, que veem nele um grande líder carismático, que de fato ele era um líder importante regional na época dele, que teve um protagonismo internacional muito grande, assim como o Lula naquele mesmo período, mesmo estes vem com repúdio o Maduro. Então o que esses venezuelanos contam pra gente, que tem famílias na Venezuela ainda, que realmente a situação é calamitosa lá, as pessoas estão empobrecidas, miseráveis, com fome, eles mandam 20, 30 euros por mês para essas pessoas na Venezuela e é o suficiente para comprar farinha para eles fazerem pão em casa. E segundo o depoimento de um deles, eles comem o que dá a terra. Ou seja, eles plantam aquilo que eles conseguem plantar e colher é o que eles comem. Então realmente a situação lá é calamitosa. É uma situação miserável. Não é à toa que você tem quase 4 milhões de refugiados pela América Latina, é um número que tende a aumentar. A grande preocupação é de que isso escale para uma guerra civil, de fato, uma guerra realmente entre forças pró-Maduro e contra o Maduro, e isso leva a uma piora da situação na região, com mais refugiados, com mortos, com mais miséria, com mais desgraça. A guerra civil na Síria, por exemplo, já faz quase uma década lá, e já são milhões de refugiados também, centenas de milhares de mortos, e a situação não parece ter um desfecho. Então isso seria o pior cenário, desestabilizaria toda a América do Sul, seria o pior dos cenários. Uma guerra civil na Venezuela seria muito complicada e muito problemática para o Brasil também, que tem fronteira direta com a Venezuela. Enquanto o Maduro tiver apoio do exército, da cúpula do exército, não há nenhuma perspectiva de mudança do cenário, ou de saída do Maduro, de queda do Maduro. Não parece possível intervenção militar norte-americana na Venezuela, não parece provável isso, nem apoio direto militar russo também, com tropas russas na Venezuela. Isso não parece um cenário que vá se configurar, porque isso poderia levar a uma guerra mundial, poderia deflagrar um conflito muito pior. Mas um golpe de Estado para derrubada do Maduro ou uma guerra civil são cenários possíveis sim. Eu vou deixar na descrição todos esses artigos que eu mencionei aqui, várias referências, vários artigos sobre esses diferentes aspectos que eu mencionei nesse vídeo, mas eu vou recomendar principalmente a leitura do artigo do Malamud do Núñez, que fala sobre o cenário geopolítico na Venezuela, porque é um artigo muito bom e que explica de maneira muito clara o que está acontecendo na Venezuela. Vale conferir esses artigos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa situação aí, o que vocês pensam ser o melhor desfecho nesse cenário da Venezuela, se é a queda do Maduro, se é o respeito pela eleição do Maduro como legítima, o que vocês pensam sobre essa situação? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, torne-se um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos aqui e a gente se vê por aí. Abraços e até mais. Tchau!